Caríssimos irmãos e amigos presentes na Assembleia e que nos acompanhais através da nossa Rádio Costa Douro. Pelo terceiro domingo seguido, o tema que o Senhor nos apresenta é o da sua vinha. Escutávamos na primeira leitura aquele poema tão bonito do profeta Isaías, um poema em hebraico que faz parte dos tesouros da literatura universal, em que o profeta canta ao seu amigo, ou seja, a Deus, o cuidado que ele teve com a sua vinha. Dizia o salmista que foi uma vinha escolhida, transplantada da terra da escravidão do Egito e colocada em terra boa e fértil. Uma vinha com a qual o Senhor teve o maior desvelo, que cavou, que construiu um lagar, que fez elevar uma torre, que construiu uma sebe, para que nada de mal pudesse acontecer à sua vinha. Esta imagem da vinha, cantávamos nós no Salmo, é uma imagem que o Antigo Testamento aplica ao povo de Israel. Deus teve um cuidado imenso com este povo. Foi-o ao longo dos tempos tratando e curando para que pudesse dar bons frutos. Jesus pega nesta imagem e diz-nos que quando chegou a altura de os recolher, enviou os seus servos, os profetas, para recolher daquele que era o seu povo querido e escolhido, através do qual Deus se queria manifestar ao mundo inteiro, as uvas doces da presença de Deus entre os homens. Mas a uns maltrataram, a outros mataram, a outros apedrejaram. Deus não desistiu, como nunca desiste de nós, e voltou a enviar outros servos, mas a recusa em acolher aqueles que vinham em nome do Senhor foi idêntica. Por fim, diz Jesus aos seus ouvintes que hoje somos nós, quando já nada mais tinha para dar, enviou o que de mais precioso possuía, o seu próprio Filho, para poder recolher naquele povo os frutos da salvação. Mas, ao perceberem que era o Filho, aquela gente que já se tinha apoderado da vinha e por isso queria os frutos só para si, não tinha disponibilidade nem para o acolher, nem para o ouvir. E por isso deitaram-no fora da vinha e acabaram por o matar. E Jesus pergunta àquela gente que o ouve, que são os príncipes dos sacerdotes e os chefes do povo, aqueles que se tinham apoderado da vinha de Deus, que achais que deve fazer o dono da vinha a estes vinhateiros? E eles respondem, logo com uma grande rapidez, deverá mandar matar esses malvados, tirar-lhes a vinha e dar a um povo que produza os seus frutos. E o Senhor diz-lhes, pois o reino de Deus vos será tirado, porque vós não cuidastes da vinha do Senhor, apoderaste-vos das suas uvas, pensastes que erais os proprietários, e quando Deus vinha recolher os frutos, não encontrou nada, senão corações amargurados, corações fechados e corações até cheios de ódio e falta de vontade de acolher a minha palavra e aqueles que eu enviei. O reino de Deus ser-vos-á tirado e entregue a um povo que produza os seus frutos. Um povo que já não está limitado por uma língua nem numa região geográfica. Um povo construído por aqueles que um dia escutaram a voz do Senhor que passa, como escutávamos há 15 domingos, e pergunta-nos, e tu que fazes aí encostado ao muro sem fazer nada, vem trabalhar para a minha vinha. Um povo que já não é de servidores apenas, mas como escutávamos o domingo passado, é um povo de filhos, a quem o Senhor quer fazer herdeiros e por isso convida-nos a trabalhar já não na sua vinha, mas na vinha que é nossa. Escutávamos o domingo passado, caríssimos irmãos e amigos, como o Senhor nos convida a sermos como o primeiro filho, aquele que embora reaja, mas depois tem a capacidade de se converter e de acolher o pedido do Pai. Não como o segundo, cheio de boas intenções, e como diz o povo, de boas intenções, mas de gente
que afirma diante de Deus e que cumpre na vida. De gente que se sente interpelada pelo amor do Senhor e sente necessidade de lhe corresponder. De gente que um dia se encontrou com Ele e ao encontrar-se com o seu amor sente necessidade de anunciar a outros que é possível que a vida tenha outra dimensão, que tenha outro sentido, se soubermos saborear as uvas doces do amor do nosso Deus. Hoje, o Senhor diz-nos, a nós, a quem Ele convidou a trabalhar na vinha, a quem Ele entregou o cuidado com a sua vinha, a Igreja, este novo povo a quem Ele a confiou, o Senhor hoje passa do meio de nós e vem recolher os frutos. Que temos nós, caríssimos irmãos, para entregar de uvas ao dono da vinha? Se o Senhor hoje viesse aqui e nos pedisse a entrega dos frutos, que tipo de uvas teríamos nós para lhe apresentar? Uvas cheias, cheias de doçura, porque cheias da presença de Deus? Ou uvas passas, já secas? Uvas doces ou uvas azedas? Oh, caríssimos irmãos e amigos, há tantos cristãos que vivem azedos. São azedos nas palavras, são azedos nos gestos, são azedos em casa, nunca estão contentes com nada, só estão atentos aos defeitos e às misérias dos outros e por isso deixam-se fechar no pecado do desânimo e tornam-se amargos. Amargos para si, amargos para os outros, porque sem esperança, sem a presença doce de Deus. O Senhor convida-nos neste dia a deixarmos que Ele nos encha. Mas para que Ele nos possa encher e possamos dar uvas boas, é necessário que permitamos que também Ele pode aquilo que em nós não presta. Que arranque as parras que tiram a força à seiva que quer encher a nossa vida. Que tenhamos a humildade de perceber que nem tudo na nossa história, na nossa maneira de ser, na nossa personalidade está bem. Que a palavra que o Senhor nos dirige todos os domingos é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, para que, vazios de nós próprios, nos possamos encher da presença misericordiosa de Deus. Caríssimos irmãos e amigos, que fizemos nós, nestas 3 semanas em que o Senhor passou aqui no meio da nossa Assembleia e nos dirigiu a sua palavra? É que pode acontecer que nós também, como aqueles de há 15 dias, encostados ao muro, esperemos que os outros trabalhem para comermos nós as uvas todas. São os outros que trabalham para que nós possamos participar na Eucaristia, fechados apenas nas nossas necessidades, sem disponibilidade nem disposição para partilharmos aquilo que é de Deus, que é a nossa própria vida, como cantávamos no início desta Eucaristia. De gente que apenas vive para o seu movimento, apenas quer receber da Igreja o que lhe interessa, mas depois, quando chega à altura de trabalhar, cruza os braços, os outros que façam, porque eu já estou bem assim. De gente que às vezes até já considera que é muito o que concede a Deus ao participar 1 hora na Eucaristia. Comer as uvas, mas os outros que trabalhem. Oh, caríssimos irmãos e amigos, como a palavra de Deus é forte, como a palavra de Deus nos convida a revermos a nossa vida e a não sermos como aquele filho da semana passada que tem sempre uma grande disponibilidade nas palavras, mas que depois nos gestos é uva seca, onde não há nada. Neste dia, o Senhor pergunta-nos que temos nós para lhe oferecer. Que temos nós para oferecer ao mundo, porque a vinha do Senhor é para se fazer o vinho novo, ou seja, esta alegria que só Jesus pode oferecer e que quer oferecer através da nossa própria vida. Que vinho podem os outros beber daquilo que é o nosso coração? Que uvas encontram os outros e o Senhor quando olham para os nossos gestos, para as nossas palavras, para a nossa forma de viver? Uvas doces, onde se sente a doçura do amor de Deus? Ou uvas amargas, sempre tristes, só olhando para aquilo que é desgraça e esquecendo-se de que há tanto, mas tanto, pelo qual dar graças a Deus? Caríssimos irmãos e amigos, neste dia,
Peçamos ao Senhor que nos ajude a não deixarmos secar em nós essa seiva que corre na nossa alma e em toda a nossa vida e que vem da Eucaristia que celebramos, que quer preencher todos os aspectos da nossa personalidade, para que em tudo possamos saborear nós e dar a saborear aos nossos em casa, aos nossos colegas no trabalho, às pessoas que connosco partilham a vida, essa uva doce que faz o vinho fino que só Deus pode oferecer. Que o Senhor nos ajude a não deixarmos secar jamais em nós a sua presença, a não nos fecharmos em desculpas para não darmos de nós próprios um bocadinho aos outros. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente a sua vinha, porque senão aquilo que Jesus dizia ao primeiro povo, o reino de Deus ser-vos-á tirado e dado a um povo que produza os seus frutos, pode acontecer-nos também a nós, como povo do Senhor que somos. A palavra de Deus hoje é muito séria. O Senhor quer discípulos, mas verdadeiramente discípulos. Não gente que faz adesões intelectuais, não gente que se habitua às coisas da religião, mas gente que um dia encontrando-se com Jesus, saboreando a doçura do seu amor, sente necessidade de transmitir essa bondade e essa misericórdia a tantos que procuram e não encontram, porque às vezes, ao encontrar-se conosco, não encontram uvas boas e gratas, mas agraços, uvas secas, uvas que não dão ânimo nem para si nem para os outros. Caríssimos irmãos, a nossa vida podia ser tão diferente se nós deixássemos de olhar apenas para aquilo que é mau e fôssemos agradecidos por tanto que Deus nos dá. Como a gente viveria de outra maneira? Deixai sempre de pensar naquilo que seria bom, naquilo que era o ideal. Eu gostava tanto que o meu marido fosse assim, eu gostava tanto que a minha esposa fosse assim, eu gostava tanto que a minha vida fosse de outra maneira. Agradece aquilo que tens. Luta naturalmente para melhorar, mas agradece aquilo que tens. O teu marido tem defeitos, mas também tem tantas coisas bonitas. A tua esposa tem defeitos, mas tem tantas coisas belas. Agradece a Deus por isso. Vive o que tens de bom. Não estejas sempre a olhar para aquilo que não tens, porque acabas por não saborear esse vinho que o Senhor te dá para refrescar a tua alma, para dar sabor ao teu viver, esse vinho novo da sua presença em Jesus que nos salvou. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.